Princípios gerais de trânsito e segurança rodoviária. Sinalização. Classificação geral dos sinais e sua hierarquia. Devido ao aumento do tráfego, houve a necessidade de aplicar restrições específicas, advertir os outros condutores de determinados perigos e de fornecer informações úteis através da aplicação do regulamento de sinalização de trânsito nos locais da via pública que possam oferecer perigo para o trânsito ou em que este esteja sujeito a precauções ou restrições especiais e sempre que se mostra aconselhável dar aos utentes quaisquer indicações úteis, são utilizados os sinais de trânsito. Os sinais de trânsito não podem ser acompanhados de motivos decorativos ou de qualquer espécie de publicidade comercial. Para tal, os sinais de trânsito devem obedecer a regras quanto à sua forma, cor, dimensões e sua colocação, sendo a sua instalação efetuada só por entidades competentes ou autorizadas por estas. Hierarquia entre prescrições. Ordens e sinais dos agentes, fiscalizadores e reguladores de trânsito. Prescrições resultantes da sinalização temporária que modifique o regime normal de utilização da via. Prescrições resultantes da sinalização de mensagem variável. Prescrições resultantes dos sinais luminosos. Prescrições resultantes dos sinais verticais. Prescrições resultantes das marcas rodoviárias. Exemplo: a sinalização do agente regulador de trânsito prevalece sobre a sinalização luminosa. Ordens e sinais dos agentes fiscalizadores e reguladores de trânsito. Os peões e condutores devem obedecer às ordens legítimas das autoridades competentes para regular e fiscalizar o trânsito. Sinais dos agentes reguladores. Paragem do trânsito que venha da frente. Braço esquerdo levantado verticalmente, com a palma da mão virada para a frente. O trânsito que vem pela retaguarda do agente pode seguir em frente ou mudar de direção para qualquer dos lados. Paragem do trânsito que venha da retaguarda. Braço direito estendido horizontalmente, com a palma da mão para a frente. O trânsito que vem pela frente do agente pode seguir em frente ou mudar de direção para qualquer dos lados. Paragem do trânsito que venha da frente e da retaguarda. Realização simultânea dos sinais referidos nas alíneas anteriores. O trânsito da esquerda e da direita, se estiver parado, só pode seguir depois do agente ter feito os respectivos sinais. Sinal para fazer avançar o trânsito da frente. Braço esquerdo levantado, com movimento de antebraço da frente para a retaguarda e a palma da mão voltada para trás. Sinal para fazer avançar o trânsito da direita. Braço direito levantado, com movimento de antebraço da direita para a esquerda e a palma da mão voltada para a esquerda. Sinal para fazer avançar o trânsito da esquerda. Braço esquerdo levantado, com movimento do antebraço da esquerda para a direita e a palma da mão voltada para a direita. Sinalização temporária. A sinalização temporária destina-se a prevenir os utentes da existência de obras ou obstáculos ocasionais na via pública e a transmitir as obrigações, restrições ou proibições especiais que temporariamente lhes são impostos. Esta sinalização é efetuada com sinais verticais, luminosos, marcas rodoviárias e dispositivos complementares. Os sinais e marcas utilizadas em sinalização temporária têm o mesmo significado e valor que os sinais e marcas correspondentes, ainda que apresentem cor ou dimensões diferentes. Na sinalização temporária, a cor predominante é amarela. Obras e obstáculos.
As obras e obstáculos ocasionais na via pública devem ser convenientemente sinalizados, tendo em vista prevenir os utentes das condições especiais de circulação impostos na zona regulada pela sinalização temporária. A sinalização é retirada imediatamente após a conclusão da obra ou a remoção do obstáculo ocasional. Estas obras necessitam da autorização prévia por parte das entidades competentes. Sinalização. Na sinalização vertical podem ser utilizados os sinais de perigo, de regulamentação, de indicação, os painéis adicionais e a sinalização de mensagem variável. Os sinais de perigo, de prescrição específica, de pré-sinalização e direção devem ter cor de fundo amarela. As baias e balizas têm listas alternadas, vermelhas e brancas. As marcas rodoviárias da sinalização temporária têm o mesmo significado que as normais, com exceção da cor que é amarela. A sinalização temporária deve ser completada com dispositivos complementares. Os sinais luminosos regulamentam o trânsito nas mesmas condições que a sinalização luminosa fixa. Paragem e estacionamento na zona regulamentada. Na zona regulada por sinalização temporária é proibida a paragem e o estacionamento. No caso dos veículos em serviço na obra e dos transportes coletivos de passageiros quando utilizam os respectivos locais de paragem, não se aplica esta proibição. Em casos de paragem forçada, o veículo deve ser removido o mais rapidamente possível, sempre que tal não se verifique. A entidade responsável pela sinalização deve proceder à remoção do veículo para local adequado, sendo da responsabilidade do proprietário do veículo todas as despesas decorrentes da remoção, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis. Tipos de sinalização temporária: aproximação, pressinalização, desvio de circulação e mudança de direção. Avançada, sinais de perigo. Intermédia, proibições exemplo, limite de velocidade. Posição, delimita obstáculos na zona da obra, exemplo, baias direcionais, cones, balizas de posição. Final, regresso às condições normais, exemplos, fim de obra. Aproximação, pré-sinalização. Usa-se quando é necessário fazer desvios de circulação ou mudança de via de trânsito, ou sempre que obstáculos ocasionais e a zona de trabalho exija. ST1, número e sentido de vias de trânsito. ST1B, número e sentido de vias de trânsito. ST1C, número e sentido de vias de trânsito. ST1D, número e sentido de vias de trânsito. ST2, supressão de via de trânsito. ST13, supressão de berma. ST4, desvio de via de trânsito. ST5, desvio para a faixa de rodagem contrária. ST6, estreitamento de via de trânsito. ST13, supressão de berma. Deve ser sempre estabelecido um desvio de itinerário, quando um troço de via pública for vedado ao trânsito, quer abranja um ou dois sentidos, quer todos os veículos ou certa categoria ou tipo de veículo. ST8, desvio de itinerário. Consiste num percurso formado por um ou vários troços de outras vias públicas que, no conjunto, evitam o troço vedado ao trânsito, devendo ser convenientemente sinalizado. ST8B, desvio de itinerário.
consiste num percurso formado por um ou vários troços de outras vias públicas que, no conjunto, evitam o troço vedado ao trânsito, devendo ser convenientemente sinalizado. ST10 – Circulação alternada. Quando a circulação nos dois sentidos só se possa fazer alternadamente, os utentes devem ser informados através deste sinal. A circulação alternada deve ser regulada por sinalização luminosa ou pós-operadores utilizando raquetas de sinalização. ST11 – Trânsito sujeito a demora. ST12 – Telefone de emergência. ST13 – Acidente. Aproximação avançada. Após a pré-sinalização deve ser colocada a sinalização avançada, que é dispensada nos casos em que as obras e obstáculos ocasionais, pela sua natureza, extensão, não impliquem condicionamento de trânsito e possam ser identificados com segurança através da sinalização de posição. A materialização desta sinalização deve ser feita com recurso aos sinais de perigo, sendo sempre obrigatória a colocação do sinal A23. A23 – Trabalhos na via. Indicação da existência de obstáculos ou obras na via. Aproximação intermédia. Usa-se sempre que as condições da via imponham limitação de velocidade, cedência de passagem, proibição de ultrapassar ou outras proibições. Proibição de exceder a velocidade máxima de km/h. Proibição de ultrapassar. Cedência de passagem. Paragem obrigatória no cruzamento ou entroncamento. Prioridade nos estreitamentos da faixa de rodagem. Estacionamento proibido. Sinalização de posição. Realizada através dos sinais de obrigação e dispositivos complementares. ET1 – Raquetas de sinalização, a utilizar na regulamentação manual do sentido de circulação, as quais devem ter uma das faces de cor verde e a outra, representando o sinal de proibição C1, sentido proibido. ET2 – Baias direcionais. ET3 – Baia de posição. ET4 – Baliza de alinhamento. ET5 – Balizas de posição. ET6 – Cones. ET7 – Pórticos, a utilizar na pré-sinalização e que indicam a altura livre limitada. ET8 – Conjuntos de lanternas sequenciais. ET9 – Conjuntos de lanternas sequenciais. ET10 – Perfil móvel, de plástico ou betão.
ET-11, robô. ET-12, atrelado de balizamento. ET-13, seta luminosa. Sinalização final. Logo que seja possível o regresso às condições normais de circulação, deve utilizar-se a sinalização final. ST-14, fim de obras. ST-9, fim de desvio. Sinalização de mensagem variável. A sinalização de mensagem variável tem por finalidade melhorar a fluidez da circulação e garantir a segurança dos condutores, designadamente nas seguintes situações: perigo decorrente de uma situação que imponha intervenção urgente, interrupção de acesso ou impedimento de circulação no âmbito de medidas temporárias de condicionamento de trânsito, informação sobre as condições de circulação, designadamente perturbações excepcionais e imprevistas, com o objetivo de as melhorar, afetação de vias de trânsito. Utilização. A sinalização de mensagem variável pode ser utilizada em pontes, túneis ou viadutos, para a afetação de certas vias de trânsito a um sentido ou a uma espécie de veículos, em função das necessidades de circulação. Túneis bidirecionais com mais de duas vias de trânsito, devendo passar a integrar o equipamento habitual de exploração. Vias de sentido reversível. Vias de trânsito de acesso a portagens, para permitir a gestão dos fluxos de trânsito ou interrupção de circulação, em certas vias ou troços, em situações de alerta ou perigo ou ainda para transmitir aos utentes a interdição ou a obrigação de determinados comportamentos. V1. Via reservada a veículos com alta taxa de ocupação. Indicação de uma via de trânsito reservada a automóveis ligeiros de passageiros com 2 ou mais ocupantes. V2. Desvio. Indicação da existência de um itinerário alternativo. V3. Via fechada. Indicação da proibição de transitar após a próxima saída e da obrigação de utilizar a próxima saída. V4. Próxima saída fechada. Indicação da proibição de transitar na próxima saída. V5. Próxima saída aberta e a seguinte fechada. Indicação da possibilidade de transitar na próxima saída e da proibição de transitar na saída seguinte. V6. Próxima saída fechada e a seguinte aberta. Indicação da proibição de transitar na próxima saída e da possibilidade de transitar na saída seguinte. V7. Aviso de congestionamento. Indicação da aproximação de um troço de via com elevado volume de trânsito. V8. Aviso de trabalhos na via. Indicação da aproximação de um troço com obras ou obstáculos na via.
V9. Aviso de neve ou gelo. Indicação da aproximação de um troço de via em que o pavimento pode tornar-se escorregadio devido à possibilidade de ocorrência de neve ou gelo. V10. Aviso de vento lateral. Indicação da aproximação de um troço de via em que é frequente a ação de vento lateral bastante intenso, indicando a orientação do símbolo representado no sinal, o sentido predominante do vento. V11. Aviso de pavimento escorregadio. Indicação da aproximação de um troço de via cujo pavimento, em certas condições, pode tornar-se escorregadio. V12. Aviso de obstrução da via. Indicação da aproximação de um troço de via pública onde a circulação se encontra obstruída por veículos. V13. Aviso de visibilidade insuficiente. Indicação da aproximação de um troço de via pública onde podem existir condições meteorológicas ou ambientais que tornem a visibilidade insuficiente, nomeadamente em caso de nevoeiro, chuva intensa, queda de neve, nuvens de fumo ou pó. Nos casos em que sejam utilizados sinais de mensagem variável montados num veículo de apoio, devem ser usados os seguintes sinais. STV1, baia direcional, indica mudança brusca de trajetória, podendo ser apresentado fixo, complementado com duas luzes amarelas acendendo alternadamente, S7, ou em translação contínua. STV2, painel de mensagem variável, utiliza-se para apresentação de mensagens de texto. Sinalização luminosa. A sinalização luminosa tem como objetivo a regulação do trânsito. Como regra geral, o sistema principal de luzes é colocado à direita da via, com validade em toda a largura da faixa de rodagem destinada ao sentido de marcha de veículos, podendo ser repetido do lado esquerdo e ainda por cima da faixa de rodagem, com a finalidade de ser avisado à distância conveniente pelos condutores. A sinalização luminosa destinada a regular o trânsito de veículos é constituída por um sistema de 3 luzes circulares, com as cores verde, amarela e vermelha, que acendem de forma não intermitente, individual e ciclicamente. Sistema principal de luzes. Luz verde, passagem autorizada, permite a entrada na zona regulada pelo sinal, salvo nas condições em que, devido à intensidade do trânsito, o condutor fique imobilizado nessa zona, perturbando a circulação. Luz amarela, transição da luz verde para a vermelha, proíbe a entrada na zona regulada pelo sinal, salvo se os condutores se encontrarem já perto daquela zona quando a luz se acender e não puderem parar em condições de segurança obra-os condutores que já estiverem dentro da zona protegida a prosseguir marcha. Luz vermelha, passagem proibida, obriga os condutores a parar antes de atingir a zona regulada pelo sinal. Sem prejuízo, os condutores que circulam em missão de socorro poderão avançar depois de tomadas as devidas precauções.
Tricolor com setas. As indicações dadas pelos sinais luminosos em forma de seta, com a sua ponta virada para cima, referem-se apenas ao sentido ou sentidos indicados pelas setas. A seta vertical dirigida para cima significará, consoante os casos, proibição ou autorização de seguir em frente. O sistema referido pode ser completado com uma ou mais luzes verdes suplementares apresentando a forma de setas verdes sobre fundo circular negro. Em pistas especiais. Nas pistas especiais para o trânsito de velocípedes, as luzes, em vez de serem circulares, poderão apresentar-se com o formato de um velocípede. Estes sinais destinam-se a regular do trânsito de velocípedes. Em pistas especiais para estes veículos, o vermelho significa paragem obrigatória. O amarelo significa transição para a luz vermelha, paragem obrigatória. Verde significa passagem autorizada. Exemplo: os ciclistas devem seguir as indicações da sinalização que regula o trânsito para ciclistas que, no exemplo apresentado, são diferentes das indicações dadas pelo sistema principal. Luzes suplementares. Verdes. O sistema principal pode ser completado com uma ou mais luzes verdes suplementares apresentando a forma de setas verdes sobre fundo círculo negro. Neste caso, independentemente da indicação dada pelas luzes do sistema principal, os condutores que pretendem mudar de direção podem prosseguir a marcha, devendo fazê-lo no sentido ou sentidos indicados pela seta de luz verde suplementar. Estas luzes devem situar-se junto da luz verde do sistema principal e ao mesmo nível. Amarelas, luzes intermitentes. O sinal constituído por uma luz circular amarela intermitente ou apresentando a forma de uma seta negra sobre fundo amarelo, caso em que diz respeito à direção por ela indicada, autoriza os condutores a passar, desde que façam, com especial, tendo o mesmo significado que o sinal constituído por duas luzes amarelas acendendo alternadamente. Vermelha simples ou dupla. Quando a luz é circular vermelha intermitente, ou o sinal é constituído por um sistema montado em suporte único, de duas luzes circulares vermelhas, à mesma altura, orientadas no mesmo sentido e acendendo alternadamente, significa para os condutores a obrigatoriedade de parar. As luzes circulares vermelhas intermitentes só podem ser utilizadas para passagem de nível, a entrada de pontos móveis ou de embarcadouros, a passagem de veículos de bombeiros ou ambulâncias, a aproximação de aviões que tenham de sobrevoar a faixa de rodagem, a pequena altura. Vermelha e branca. O sinal constituído por uma luz circular vermelha intermitente ou por um sistema montado em um suporte único, constituído por duas luzes circulares vermelhas, colocadas à mesma altura, orientadas no mesmo sentido, acendendo alternadamente, e por uma luz circular branca lunar intermitente, colocada entre duas em plano inferior, significa para os condutores obrigação de parar ou autorização para passar, consoante, respectivamente, a luz se apresente vermelha ou branca quando tenham de atravessar passagens de nível. Vermelha e amarelo. O sinal constituído por um sistema de duas luzes circulares, vermelha e amarela, colocadas à mesma altura e acendendo alternadamente, montado em suporte único, significa para os condutores obrigação de parar ou autorização de passar desde que o façam com especial prudência, consoante, respectivamente, a luz se apresenta vermelha ou amarela quando tenham de atravessar passagens de nível. Luz amarela intermitente com peão negro. O sinal constituído por uma luz circular amarela intermitente com uma silhueta de peão a negro adverte os condutores para a existência de uma passagem de peões cujo sinal se encontra verde e simultâneo com o sinal de passagem autorizada aos condutores. Perante este sinal, os condutores, mesmo que a sinalização lhes permita avançar, devem deixar passar os peões que já tenham iniciado a travessia de faixa de rodagem.
Vias de sentido reversível. A afetação de vias de sentido reversível, materializadas pela marca M5. A um outro dos sentidos de trânsito deve ser regulada por um sistema de duas luzes colocado por cima de cada uma daquelas vias, com o seguinte significado. S12. Luz vermelha, apresentando a forma de duas barras inclinadas, cruzadas em diagonal, sobre fundo negro, significando a proibição de circular na via de trânsito a que respeita. S13. Luz amarela, apresentando a forma de uma seta inclinada a 45 graus, com a ponta para a esquerda ou para a direita, sobre fundo negro, significando a obrigação de mudar para a via de trânsito indicada pela seta. S14. Luz verde, apresentando a forma de uma seta vertical com a ponta para baixo sobre fundo negro, autorizando a circulação na via de trânsito a que respeita. S15. Luz amarela intermitente, apresentando a forma de uma seta inclinada a 45 graus, autoriza os condutores a passar, desde que o façam com especial prudência. Na mudança de sinalização da via de trânsito do meio, os sinais luminosos dos dois sentidos têm de estar ambos ligados com a luz vermelha em forma de barras. Os veículos que circulem nestas vias devem levar acesas as luzes de cruzamento, médio, transporte coletivos. O trânsito de veículos de transporte coletivo de passageiros pode ser regulado pelo sinal luminoso designado por S16, sinal para veículos de transporte coletivo de passageiros, constituído por luzes brancas apresentando as formas e significados seguintes. Barra horizontal sobre fundo negro, passagem proibida. Barra vertical sobre fundo branco, passagem autorizada. Com o aumento do tráfego, houve a necessidade de reservar e sinalizar os corredores de transporte coletivo de passageiros, assim surge a segunda sinalização. O sistema é constituído por três luzes, vermelha, amarela e verde, e pode ser complementado por um sinal, constituído pela inscrição o bus da verde sobre fundo circular negro. Esta autoriza os veículos de transporte coletivo a iniciar ou prosseguir a marcha, só podendo ser utilizado associado a corredores da circulação. Só podem transitar nos corredores bus, os autocarros de transporte público, os táxis e automóveis de alugar de letra A. Sinais para peões. A sinalização luminosa destinada a regular o trânsito de peões é constituída por um sistema de duas luzes, com as cores vermelha e verde, a que corresponde o seguinte significado. Luz vermelha. Proibição para os peões de iniciarem o atravessamento da faixa de rodagem. Luz verde. Autorização para os peões passarem. Quando intermitente, indica que está iminente o aparecimento da luz vermelha. Esta sinalização luminosa deve ser complementada com um avisador sonoro, destinado a deficientes visuais, funcionando em simultâneo com a luz verde. Sinais ativados pelo veículo. Esta sinalização destina-se a controlar a velocidade em troços específicos das vias, escolas. Alerta de velocidade instantânea. É fornecida ao condutor a leitura da sua velocidade. O sinal A29 é complementado com painel adicional indicativo do tipo de perigo, devendo ser utilizado apenas quando não existe sinal adequado ao perigo prevalecente. Velocidade controlada. A luz vermelha penaliza o excesso de velocidade. Radar. Colocação. Os sinais luminosos devem estar colocados no lado direito das vias, podendo ser repetidos do lado esquerdo ou por cima da
faixa de rodagem por forma a serem facilmente visíveis pelos condutores. Nas luzes da sinalização luminosa, a cor mais importante é o vermelho por representar perigoso. Assim, no sistema principal apresentam-se pela seguinte ordem de cima para baixo: vermelha, amarela e verde. Quando por condições do local, por exemplo, ramadas de árvores, encontrar os sinais, estes podem apresentar-se horizontalmente. Pela ordem seguinte, da esquerda para a direita, vermelho do lado do meio da via, amarelo no meio do sistema luminoso e verde do lado da berma. Repetição. Se as condições do local não permitirem uma adequada visibilidade dos sinais, por estes estarem alto para o ângulo de visão dos condutores que estão mais próximos, podem ser usados sinais de repetição de dimensões reduzidas. Altura. Nas cidades, com vias possuindo faixas de rodagem de 2 ou mais vias de trânsito, os sinais luminosos que regulamentam o trânsito na via ou nas vias mais à esquerda poderão ser apenas colocados do lado esquerdo. Os sinais luminosos destinados a regular o trânsito de veículos, quando colocados ao lado da faixa de rodagem, devem ficar a uma altura contada do solo ao seu limite inferior, compreendida entre 2 metros e 3,5 metros, quando colocados por cima da faixa de rodagem a uma altura de 5 metros. Keys Time. O sinal indica bermas baixas temporariamente, obras na via pública que ocasionam um desvio, trânsito temporariamente congestionado. Bermas baixas temporariamente. Esta indicação de paragem, pela luz vermelha dos sinais luminosos, destina-se a todos os veículos, desde que não transitem em missão urgente de socorro. A todos os veículos. Apenas aos veículos com motor. A todos os veículos. Perante a sinalização luminosa, devo mudar de direção para a esquerda. Devo parar e avançar quando o sinal ficar verde. Posso avançar e virar para a esquerda. Devo parar e avançar quando o sinal ficar verde. Um destes sinais verticais indica que existem obras no local? Não. Estes sinais apenas me indicam que existem algumas alterações no trânsito. Sim, ambos os sinais. Sim. Perante a luz verde dos sinais luminosos. Regra geral, devo avançar. Regra geral, devo parar. Sou obrigado a avançar em qualquer circunstância.
Regra geral, devo avançar. A ordem dada pelo agente regulador de trânsito prevalece sobre todas as outras regras e sinais de trânsito. Certo. Errado. Certo. A sinalização luminosa permite avançar os veículos que circulam na via de trânsito à minha esquerda? Não, a sinalização luminosa não permite avançar. Sim, a sinalização luminosa permite avançar. Sim, a sinalização luminosa permite avançar. Este sinal luminoso dá-me indicação da necessidade de avançar com precaução, cedendo a passagem aos peões. Necessidade de cumprir a regra de cedência de passagem. Necessidade de avançar com precaução, cedendo a passagem aos peões. Nesta situação, devo saber que a luz amarela intermitente significa que devo avançar com cuidado porque o trânsito à minha esquerda está condicionado. Os veículos que se encontram à minha esquerda podem avançar com especial cuidado. Sou obrigado a virar à esquerda. Os veículos que se encontram à minha esquerda podem avançar com especial cuidado. Como devo proceder perante a luz vermelha dos sinais luminosos? Parar e avançar depois de ceder a passagem a outros veículos. Parar. Reduzir a velocidade e avançar com toda a precaução. Parar. A indicação dada pelo agente regulador de trânsito obriga o trânsito que vem da sua frente e da sua retaguarda a avançar. Moderar a velocidade. Parar. Parar. Ao circular nesta via e perante o sinal de luz amarela intermitente, estou autorizado a passar desde que o faça com especial prudência. Estou proibido de entrar na zona regulada pelo sinal.
Estou autorizado a passar desde que o faça com especial prudência. É sempre permitido avançar perante a luz verde dos sinais luminosos? Não, porque por precaução devo parar sempre que encontro a luz verde. Não. Sim, porque essa é a indicação dada pelo sinal. Não. Perante a indicação do sinal luminoso, estou autorizado a avançar. No entanto, as condições do trânsito não me permitem avançar de imediato. Obrigam-me a parar antes do sinal. Permitem a utilização dos sinais sonoros. Não me permitem avançar de imediato. Nesta situação devo avançar lentamente, pois está acesa a luz verde no semáforo. Mudar de direção à esquerda, obrigatoriamente. Parar e aguardar outra indicação do agente. Este sinal é de informação, proibição, sinalização temporária, parar e aguardar outra indicação do agente. Sinalização temporária. O agente regulador de trânsito está a indicar a todos os condutores na intersecção o dever de parar. A indicar ao trânsito à sua retaguarda o dever de parar. A indicar que todos os condutores devem avançar. A indicar ao trânsito à sua retaguarda o dever de parar. A luz verde de regulação do trânsito destina-se aos condutores que pretendem mudar de direção à esquerda ou seguir em frente. Apenas aos condutores que pretendem inverter o sentido de marcha. Apenas aos condutores que pretendem mudar de direção para a esquerda. Apenas aos condutores que pretendem mudar de direção para a esquerda. Existem situações em que perante a luz verde eu não devo avançar? Não. Sim. Sim.
Perante a sinalização existente nesta via pública, estou sempre obrigado a seguir em frente. Concorda com esta afirmação? Sim. Não. Sim. A via de trânsito em que circulo termina a 100 metros do pórtico, a 350 metros do pórtico, a 450 metros do pórtico. A 350 metros do pórtico. As luzes amarelas alternadas existentes neste local servem para advertir-me da aproximação de uma passagem de nível, advertir-me de uma situação de perigo, impor a paragem dos veículos que circulem a mais de 60 km por hora. Advertir-me de uma situação de perigo. A luz verde do semáforo regula o sentido de trânsito para o condutor que pretenda seguir em frente ou virar para a esquerda. Seguir em frente. Seguir para a direita. Seguir em frente. Perante a sinalização existente no local, como devo proceder? Acelerar, de modo a passar o mais rapidamente possível. Circular com especial precaução. Parar, porque tenho espaço suficiente para o fazer em segurança. Parar, porque tenho espaço suficiente para o fazer em segurança. O sinal retangular de fundo amarelo indica-me estreitamento da via de trânsito. Supressão da berma. Supressão de via de trânsito. Supressão de via de trânsito. A sinalização desta via pública obriga-me a ceder a passagem aos veículos que saiam do parque de estacionamento. Moderar especialmente a velocidade. Parar.
Moderar especialmente a velocidade. O sinal luminoso de cor verde indica passagem autorizada, passagem proibida, transição da luz verde para a luz vermelha. Passagem autorizada. Nesta situação, devo mudar de direção. Mudar de via de trânsito porque pretendo mudar de direção. Parar. Parar. Neste momento, ao transitar na via da direita, sou obrigado a mudar de direção. Parar e a mudar de direção. Parar. Parar. O sinal colocado à minha direita é de caráter temporário. Mensagem variável. Perigos vários. Caráter temporário. No local exato em que me encontro, os sinais sonoros só podem ser utilizados em caso de perigo iminente. Certo. Errado. Certo. A luz de cor amarela não intermitente indica-me transição do verde para o vermelho. Transição do vermelho para o verde. Transição do verde para o vermelho. Posso avançar perante a luz amarela constante do sinal luminoso? Não, nunca. Sim, mas apenas se não conseguir parar em segurança. Sim, sempre.
Sim, mas apenas se não conseguir parar em segurança.